Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 26, do versículo 1 até o 3, a Bíblia vai dizer que houve fome naquela terra. Havia fome naquela terra. Uma fome como tinha acontecido no tempo de Abraão. E por isso Isaac, ele foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Mas no versículo 2 e no 3 me chama a atenção. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, Isaac. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe disser, na terra que eu lhe indicar. Nessa terra permaneça mais um pouco. Isaac, eu estarei com você e eu o abençoarei, porque a você e a seus descendentes eu darei todas essas terras, e eu confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Uau! Olha a promessa de Deus: eu estarei com você e o abençoarei. A você e a seus descendentes eu darei todas essas terras, porque eu vou confirmar, eu vou estar confirmando o juramento que eu fiz a seu pai Abraão. O tempo era difícil, o tempo era de crise, porque havia fome naquela terra. Mas em meio a um tempo difícil, o que eu vejo é um Deus estendendo a sua mão. O que eu vejo é um Deus estendendo também a promessa. Uma promessa que havia feito a Abraão, agora se estendendo a Isaac. A promessa feita ao pai, agora se estendendo ao filho. Preste atenção em uma coisa. 4 coisas. Um tempo que eles estavam vivendo era um tempo de fome. Havia fome naquela terra. Mas esse tempo de fome gerava também um tempo de escassez. Não havia comida, não havia provisão, não havia mantimento. E esse tempo de escassez estava gerando uma crise. Um tempo de crise estava instalado. Uma verdadeira crise, um caos estava instalado. Então, olhando para esse quadro, o que eu vejo é um tempo difícil que Isaac e todo aquele povo estava vivendo. Um tempo difícil. Mas sabe o que é lindo? O agir de Deus, que é no meio de uma crise, que é no meio de um tempo adverso, é que eu vejo Deus renovando as suas promessas. É assim que Deus trabalha, meu irmão, minha irmã. Em tempos difíceis, em tempos de crise, em tempos de escassez, em tempos de fome, em tempos aonde não se vê uma porta aberta, Deus vem e renova a sua promessa. Parece que não faz sentido, não é mesmo? Parece que não tem uma conexão clara. Mas no meio de tudo que Isaac estava vivendo, eu vejo Deus renovando a sua promessa. E no meio de tudo que eu e você possamos estar vivendo, Deus, todas as manhãs, a cada manhã, quando eu e você acordamos, o Senhor renova a sua promessa, porque Ele nos deu o fôlego de vida e a sua promessa continua viva para se cumprir na nossa vida. Parece que o que nós estamos vivendo muitas vezes confronta a promessa. O tempo difícil parece que confronta a promessa. Parece que a promessa ela não vem, e quando a promessa ela começa a demorar, a tendência as pessoas enfraquecerem, as pessoas desanimarem. Mas na verdade, o trabalhar de Deus é o contrário de tudo isso. Deus, Ele traz a promessa sobre a nossa vida, e a promessa de Deus, ela confronta aquilo que estamos vivendo.
Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que estão vivendo tempos difíceis nessa manhã, mas eu quero declarar a promessa de Deus sobre a sua vida para confrontar esse tempo difícil que você possa estar vivendo. Esse tempo de perda, esse tempo de dor, esse tempo de angústia. É a promessa que confronta as adversidades que possamos estar vivendo. Coloque isso no seu coração nessa manhã. Deus não deixa de fazer promessas porque o tempo é difícil. Não. Deus, Ele continua fazendo a sua promessa e renovando elas todos os dias. Deus não deixa. Ao contrário, meu irmão, agora mesmo Deus está falando e dizendo: eu estou contigo, sou eu quem te sustento. Não tire os seus olhos da minha palavra, sou eu quem te sustento, eu estou contigo. Você está compreendendo isso que Deus está falando com você nessa manhã? Deus está dizendo: eu estou presente, eu estou contigo, sou eu quem estou te sustentando. Muita gente recebe a promessa de Deus, mas não crê, não confia, e por não crer e não confiar, ela estaciona, ela desiste, ela enfraquece na fé, ela se esfria espiritualmente falando, ela perde o temor a Deus. E o desafio do Senhor para mim e para você todos os dias, nos tempos difíceis, é superar essas coisas, superar esses sentimentos nos tempos de crise, no tempo de adversidade, no tempo de escassez, no tempo de fome. É nesse tempo que nós vamos superar todas essas coisas. E como é que eu faço isso? Uma atitude de fé. Somente uma atitude de fé vai resistir à crise, vai resistir o dia mau. Uma atitude de fé, saber viver pela fé. Irmãos, nós, quer queira ou não, quer você queira ou não, nós estamos impregnados nessa vida de Isaac. Quem fez a promessa para o seu pai Abraão foi Deus. Era Deus. E Deus está dizendo: Isaac, eu fiz a promessa a seu pai, e eu vou estender essa promessa até você. Eu vou renovar ela na sua vida. Quem fez a promessa para Abraão foi Deus. Deus é fiel para cumprir. Deus era o socorro bem presente para Isaac naquele momento. Isaac sabia que Deus era fiel para cumprir as promessas da sua vida. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção, a convicção que Isaac teve. Quando Isaac recebe essa palavra, a Bíblia vai dizer lá no versículo 12 que Isaac semeou naquela mesma terra, naquele mesmo ano. Que mesmo ano, pastor? Naquela mesma terra que estava com fome, que estava escassa, que estava em crise. Naquele mesmo ano, fala naquele mesmo tempo, naquele mesmo período de adversidade. Sabe por quê? Porque o segredo não está na terra, o segredo não está no lugar, o segredo está na bênção. O segredo está na palavra liberada do Senhor para mim e para a sua vida, na atitude de fé. Isaac não ficou esperando algo acontecer, não, ele tomou uma atitude. Eu recebi uma palavra, a palavra que Deus estaria comigo. Eu recebi uma palavra, a palavra que o Senhor, Ele viria sobre a minha vida. O Senhor mandou eu ficar nessa cidade, ficar nesse lugar. Deus mandou eu ficar aqui. E Deus, Ele está confirmando aquilo que Ele prometeu para o meu pai. Então, se Deus entregou essa palavra, eu vou começar a semear nessa terra. Eu vou tomar uma atitude de fé. Sabe qual é o grande erro nosso, irmãos? É que diante de uma palavra, nós não tomamos uma atitude de fé.
nós não respondemos a essa palavra com atitude. Não adianta você crer na palavra de Deus sem uma atitude. Não adianta você receber uma palavra do Senhor e você não tomar um posicionamento, não responder a ela. Isaac não ficou questionando como é que Deus vai fazer, de que forma Deus vai agir, como Deus vai fazer para essas coisas mudar na minha vida. Não. Isaac manteve uma fé viva na palavra, e resolve fazer aquilo que era correto. Ele toma uma atitude de fé, ele começa a semear naquela terra, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano ele semeou na terra, e naquele mesmo ano ele colheu a 100 por 1, 100 vezes mais daquilo que ele havia semeado. Deus está pronto para fazer coisas sobrenaturais na minha e na sua vida. Receba essa palavra nessa manhã, querido. Deus está pronto para fazer coisas grandes, sobrenaturais na nossa vida. O que eu preciso, pastor, fazer é responder a palavra que o Senhor está liberando sobre nós. Precisa ter uma resposta de fé, uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Não tem como, irmãos. Eu vou começar a semear exatamente aquilo que eu quero colher. Não tem como. Atitude de fé, posicionamento, fechar portas, fechar legalidades, tomar uma atitude, posicionamento, e Deus vai começar a mudar a sua história. Deus vai começar a mudar todo o cenário da sua vida. Receba essa palavra do Senhor no seu coração nessa manhã. A minha oração para você é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz.